Entre os principais pontos que nós vamos conversar vão ser os instrumentos que a Interpol disponibiliza para possibilitar a cooperação policial entre os países membros, né? Hoje a Interpol conta com 190 países membros, o que possibilita, né, um trabalho potencial da Polícia Federal em outros 189 países, né, através dos instrumentos disponibilizados pela Secretaria-Geral. Além disso, a gente deve mencionar alguma coisa também sobre as bases de dados que a Interpol disponibiliza, né, os canais de difusão vermelha, difusão amarela, até para que os demais colegas tenham uma noção do que nós podemos oferecer em termos de serviço para uma investigação policial no Brasil. Quando o senhor fala em difusão vermelha, é a lista de procurados da Interpol? A difusão vermelha é a lista de procurados da Interpol, é um dos vários canais de difusão na realidade. A Interpol tem uma vasta gama de difusões, essa é mais uma delas. Nós temos, por exemplo, a difusão amarela para pessoas desaparecidas, a difusão azul para localização de pessoas, temos a difusão negra para reconhecimento de cadáveres. Então são vários canais que a Interpol oferece, né, disponibiliza para as polícias do mundo todo poderem difundir uma informação ao redor do mundo. Quantos brasileiros atualmente constam na lista da difusão vermelha da Interpol? Ou seja, quantos brasileiros são foragidos da justiça e são procurados pela Interpol? Olha, na realidade a gente prefere falar até em quantos foragidos da justiça brasileira, não necessariamente brasileiros, né? Então hoje, foragidos da justiça do Brasil, nós temos em torno de 500, 550 pessoas, né? Claro, a grande maioria, 90% são de brasileiros, né? O restante de estrangeiros que cometem crime no Brasil e desaparecem. E então o juiz competente pelo julgamento do caso pede mandado de prisão contra esse estrangeiro e pede que seja feita a inclusão no canal de difusão vermelha. Nós temos pessoas, assim, inclusive conhecidas, né, dos brasileiros que transitam livremente no país e, apesar de constar nessa lista da difusão vermelha, por que acontece esse tipo de situação, doutor Luiz Eduardo? Nós temos um caso concreto, né, de uma pessoa público notória no Brasil, que na realidade, na situação específica dessa pessoa e alguns outros também, a difusão vermelha com relação a ele foi publicada por um outro país, não pelo Brasil. No Brasil ele não tem um mandado de prisão em aberto, né? Ele é procurado para fins de cumprimento de mandado de prisão por um outro país. Esse país então publicou essa difusão vermelha, porém, como a nossa Constituição veda expressamente a extradição de brasileiros natos, enquanto ele permanecer em território nacional, a Polícia Federal nada pode fazer, né? Ele pode vir a ter problemas, por exemplo, ele viajar para algum outro país, mesmo que vizinho, Argentina, Uruguai. Lá ele pode ser preso e vai ser extraditado diretamente para o país que incluiu a difusão vermelha, sem qualquer relação com o Brasil, né? Mas enquanto ele estiver aqui, de fato, oficialmente ele não é um foragido da justiça brasileira. Qual é a peculiaridade, doutor Luiz Eduardo, de trabalhar na obtenção de uma prova de caráter internacional? Olha, primeiro que é uma satisfação muito grande quando você consegue obter uma prova que é produzida no território de um outro país, de uma forma rápida, que possa auxiliar uma investigação feita aqui no Brasil, né? E o canal Interpol, ou canal de cooperação policial, o objetivo principal dele é esse. Então, através do canal Interpol, tem uma comunicação imediata com os demais países membros, tá? Eu posso pedir diligências para esses países. Eles vão realizar essas diligências de acordo com a legislação deles, vão me encaminhar a resposta e eu poder encaminhar para a autoridade que preside a investigação no Brasil. Então, é um facilitador muito grande, isso encurta muitos caminhos, né, para a gente poder obter alguns tipos de provas para auxiliar nas investigações e também contribui para a qualidade dessas investigações que são realizadas aqui no Brasil. E quais são as principais dificuldades que o senhor enfrenta nesse tipo de trabalho? Olha, entre as principais dificuldades a gente pode destacar a questão de muitos países com os quais o Brasil tem problema com seus nacionais aqui no nosso território hoje, eles têm uma situação bastante precária, então não costumam colaborar muito pelo canal de cooperação policial, né? Um grande exemplo disso são a grande quantidade de flagrantes que são feitos, por exemplo, no aeroporto de Cumbica, com as mulas transportando droga, que são normalmente países africanos que raramente cooperam conosco, até por falta de estrutura, né? Então a gente pode apontar assim a variedade dos países, a realidade de cada país, né? E também a grande quantidade de demanda que passa por nós todos os dias, né? Só para você ter uma ideia, hoje a Interpol Brasil recebe em torno de 300 pedidos por dia. Então é uma demanda muito grande, o que, por outro lado, também é um reflexo da maior participação que o Brasil está tendo na comunidade internacional hoje. Então, quanto mais brasileiros viajando, circulando e investindo lá fora, né, a chance de aumentar essa demanda para a gente é maior também. Então, assim, é um dificultador do nosso trabalho, mas que reflete uma situação positiva do país, né? Que propicia que as pessoas estejam cada vez mais viajando pelo mundo.